Recorda-nos que somos pecadores, convidando-nos à conversão radical das nossas vidas. Hoje, Senhor, dize-nos, convertei-vos e acreditai no Evangelho. É uma ordem de libertação de tudo que nos desagrada. Eis aqui a tarefa da Quaresma, no caminho para a Páscoa, a cinza. A cinza é garantia da ressurreição do homem novo. Queremos despojar-nos da hipocrisia que nos corrói, que saibamos procurar-te, agradar-te em segredo. Queremos refazer a nossa opção batismal para chegar à noite da vigília pascal, como homens e mulheres novos, renascidos no teu Espírito. Pai nosso que estais no céu, durante esta época de arrependimento, tende misericórdia de nós, com nossa oração, nosso jejum e nossas boas obras, transformai o nosso egoísmo em generosidade,
Abre nossos corações à vossa palavra, curai as nossas feridas do pecado, ajudai-nos a fazer o bem neste mundo e que transformemos a escuridão, a dor em vida e alegria. Concedei-nos estas coisas por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia para todos aqui no Brasil, boa noite para quem está me escutando lá do outro lado do mundo, no Japão, nos Estados Unidos. Você está conectado à Rádio Agita Planeta e para quem não me conhece, meu nome é Leda Haraguchi e esse é o Papo Entre Irmãos. Quem quiser participar do nosso programa, o telefone da rádio é o DDD 15 997 30 3292. Ou também pode ser o DDD 11 989256255. Vocês podem mandar sua mensagem por escrito, por áudio, seu comentário, sugestões para o nosso programa. Sua participação é muito importante para o nosso programa. Eu quero aproveitar a oportunidade e já começar falando os meus bons dias. Desde muito cedo já estou recebendo um olá carinhoso, né, dos nossos ouvintes. Então eu quero mandar um beijo para Karine Tereniak, André Tereniak, a Ana Tereniak, a família Tereniak que está sempre nos ouvindo. Eu quero mandar um beijo enorme para Silvana. Quero mandar um beijo para Adriana Tel Jordano também, que é uma pessoa muito querida. Quero mandar um beijo para Silvia Mota, que é a nossa ouvinte número 1, que ela escreveu assim: bom dia, hoje não vou perder, estou trabalhando, mas estarei na escuta. Um ótimo sábado. Silvia, muito obrigada pela participação e pelo seu carinho sempre. O Alexandre Crispiniano, a Lucy Frota, abraço enorme para o Vladimir Amarília, que escreveu assim: já estou ligado. Vladimir, muito obrigada também pela sua participação. É um prazer ter todos vocês conosco, escutando o programa. A Karine Tereniak está falando obrigada, que está ligadinha. Muito obrigada, eu que agradeço, Karine. E a sua participação é fundamental, o seu comentário, a sua dúvida, para ver se a gente consegue esclarecer aí. E quero aproveitar e mandar um beijo para todos os meus irmãos e irmãs da Fraternidade Ogum Beira-Mar. A primeira que mandou um beijo, dizendo que estava conectada antes das 10 horas na rádio, é a Anne, a minha irmã querida. Anne, um beijo enorme. Muito obrigada pela audiência, por nos escutar. A gente sabe que, além de ser um momento de aprendizado, né, que todos nós aí trocamos a informação, é um momento também que a gente consegue, né, ficar um pouco mais próximos, né, de algumas questões que ficam realmente aí, às vezes, sem a gente entender como não é, e o programa serve para isso, para a gente esclarecer dúvidas, para a gente colocar aí uma sementinha da curiosidade, para as pessoas buscarem um desenvolvimento. Eu fico muito feliz quando os meus irmãos e irmãs da fraternidade estão na escuta, estão conosco. Aproveitando, hoje na Fraternidade Ogum Beira-Mar tem trabalho às 19 horas. Para quem não conhece a Fraternidade Ogum Beira-Mar, ela fica na Rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, número 248, Vila da Lila, Zona Leste de São Paulo. Hoje o nosso trabalho será com os nossos pais e mães velhos e com os herês, né? Normalmente as pessoas esperam a festa de herê, mas a gente sempre faz um trabalho intermediário porque é necessária essa alegria, esse trabalho maravilhoso, que apesar daquela brincadeira toda, né, os herês são, na verdade, espíritos que fazem um trabalho fantástico, magnífico na espiritualidade, né, fazendo até trabalhos de desobsessão, tá? Então, às vezes a pessoa fala, eu não vou no trabalho de preto velho, não vou no trabalho de herê, porque é fraco. E, na verdade, é um dos trabalhos mais fortes que tem, né, na Umbanda. Eu, particularmente, gosto demais, porque os pretos velhos, eles fazem
cura, além da cura, fazem encaminhamento dos irmãos sofredores, eguns, quiumbas, eles fazem todo o trabalho dentro, né, da ritualística, não só da ritualística da Umbanda, mas ali nos planos espirituais, grandes hospitais, os pais e mães fazem um trabalho fantástico, né, no plano espiritual. Enfim, quero mandar um beijo também para o Márcio Haraguchi, que está nos ouvindo. Márcio, um beijo enorme para você, para sua família. Sei que você está sempre ligado. É sempre um prazer saber que você está nos ouvindo, principalmente pela confiança, né, que você nos colocou. E, né, para quem não sabe, vamos dizer que o Márcio Haraguchi é meu padrinho aqui na Rádio Agita Planeta. Né, ele que me apresentou para a diretoria da rádio, e se não fosse ele, hoje eu não estaria apresentando esse programa. Então eu tenho uma gratidão eterna aí com esse meu primo querido que está lá no Japão e está nos ouvindo, tá bom? Quero mandar um beijo também para Ana Cláudia da Fraternidade, que está mandando um beijo, ela está sempre conectada. Ana Cláudia, por favor, manda a sua participação, vai ser um prazer. E quero então começar o nosso programa, né, que é um programa que vai falar sobre a Quaresma. Eu escolhi esse tema porque, na verdade, o programa anterior, como eu tive a participação, né, da Tânia Araújo, que falando sobre a cura pelas mãos, né, a ideia da Igreja Messiânica, foi um programa muito bacana, teve uma repercussão fantástica. Ela só tinha aquele horário. Eu ia falar sobre a Quaresma, né, no primeiro final de semana após a quarta-feira de cinzas, mas não tive como para colocar aí a agenda. Como eu falei, esse ano eu quero trazer muita novidade, quero colocar bastante. A gente está fazendo um trabalho aí junto com a direção da rádio, com a Francine Zandi, para a gente conseguir melhorar o áudio, melhorar os áudios, né? Vamos ver se a gente consegue nesse ano mudar bastante coisa aí no formato do nosso programa. E para isso eu tenho recebido, graças a Deus, a participação de muita gente me procurando, falando que tem interesse em divulgar a sua religião, que é muito legal a nossa iniciativa, né, de propagar aí o respeito, o carinho. Então não consegui falar sobre a Quaresma no sábado, né, após o Carnaval, devido aí à agenda da minha querida Tânia, que está nos ouvindo. Tânia, um beijo enorme, ótimo sábado para você, obrigada pelo carinho. Enfim, a Quaresma é a designação do período de 40 dias que antecede uma das principais celebrações do cristianismo, que é a Páscoa, né? A Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Essa prática, né, ou seja, essa Quaresma, ela ocorre desde o século IV, entendeu? E o que acontece? A Quaresma, ela inicia-se na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, que é um domingo anterior à Páscoa, né, que daria esses 40 dias. E durante esses 40 dias, né, que precedem aí a Semana Santa, os cristãos, veja, não é só a Igreja Católica, esse é o ponto interessante. Aqueles que acreditam em Cristo, eles são convidados a fazer aí um recolhimento, orações, alguns fazem penitência. Isso foi mudando, né, conforme o passar dos séculos, né? A gente está aí no século 21. Então, a gente tem aí uns bons 23 séculos de mudança, reflexão e recolhimento espiritual. Durante a Quaresma, a gente, em alguns segmentos religiosos, a gente percebe também a mudança na cor das roupas dos ministros, né, dos padres, e isso tem um significado. A quarta-feira de cinzas, ela significa o seguinte: significa a lembrança do fim da mortalidade, ou seja, foi a partir desse momento Cristo está se preparando para deixar o corpo terrestre, né,
para voltar aí para sua pátria, para voltar aí para o plano espiritual. Então, ele vem aí se colocar, né, se preparar para esse desencarne. Então, ela simboliza o início, né, desse período que Jesus vai percorrer, e muitas outras coisas. É que eu não vou adiantar, porque eu tenho convidados especialíssimos que vão falar a respeito disso, e eu quero deixar os meus comentários para o final, tá? Mas, assim, para conhecimento geral, a palavra quaresma, ela vem do latim quadrigésima, e ela é utilizada para designar o período de 40 dias antes da ressurreição de Jesus Cristo. Isso aí você consegue encontrar até na Wikipédia o significado da palavra quaresma, né? Porque é diferente da palavra quarentena, né? Que você tem que ficar ali isolado durante um período de 40 dias por um determinado motivo. Então tem essa diferença. A quaresma, ela é uma palavra efetivamente ligada à questão religiosa, tá? Então, a quaresma é um período entendido, né, que é tratado de maneira muito peculiar, né? Cada um tem uma visão aí diferente nas religiões, mas a sua essência representa que é um processo necessário, né, vamos dizer assim, os kardecistas chamam de reforma íntima, alguns chamam de penitência, outros chamam apenas de reflexão, mas na verdade é um convite, né, para o desenvolvimento, para o conhecimento, para o autoconhecimento, na verdade, porque nós fazemos isso para nos conhecer melhor e automaticamente, né, a gente vai aí buscar galgar um passinho a mais na evolução espiritual. Então eu vou deixar os meus comentários e, por favor, mandem os seus comentários também, né, depois de eu receber a minha primeira convidada. Ela não pôde estar conosco ao vivo, mas ela mandou as questões aí e nós vamos passar para vocês. Simone, bom dia, muito obrigada pela sua participação. Fala um pouquinho para a gente da questão da quaresma na sua religião. Bom dia, meu nome é Simone Ramalho, eu sou catequista na Paróquia Sagrada Família, Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, aqui no Jardim Antártica, Zona Norte de São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a quaresma na Igreja Católica. É o período de 40 dias que antecede a principal celebração do cristianismo, que é a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Ela é comemorada no domingo. E a quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, anterior ao domingo de ressurreição, domingo da Páscoa. Ela surgiu, data na Bíblia, mais ou menos por volta do século IV. Porém, o calendário deles era diferente do nosso. Então não dá para ter muita precisão, mas é mais ou menos nessa fase. A mensagem que a gente carrega nesse período é jejum, penitência e oração. Porque quando Jesus veio aqui à Terra, ele veio para nos redimir dos nossos pecados. Sendo assim, a gente não precisa ficar fazendo promessas mirabolantes, coisas que a gente não vai conseguir cumprir. O católico, nessa época, entra mais em oração, fica mais voltado para si e preocupado, sim, com as questões sociais, né, no ambiente que a gente vive, ainda mais nós aqui na Zona Norte, a gente é periferia, né, a gente trabalha com muitas pessoas que são economicamente menor até, né, que ganham menos do que a gente, vamos dizer assim, e precisam ser assistidos. Então, aí é a nossa mensagem, é rezar mais e trabalhar mais pelo outro. Na Igreja Católica, a gente também tem os tempos litúrgicos, e as cores acompanham esses tempos.
As cores da Igreja Católica surgiu dos significados místicos de cada uma delas. Então, no tempo comum usa-se verde, no tempo da Quaresma e no Advento usa-se o roxo. O roxo na Quaresma, ele se refere a uma profunda interiorização num tempo forte de penitência e conversão, de jejum e oração. Essa é a explicação da cor roxa na Quaresma. As forças do bem e do mal existem e podem ser vivenciadas em qualquer época. Na Quaresma, onde o tempo é forte de penitência, conversão, jejum e oração, o demônio parece mesmo ficar rondando as nossas vidas, devido à fragilidade desse tempo quaresmal. Mas nós, católicos, fazemos memória do sacrifício que Jesus Cristo fez, para lembrarmos o sofrimento e não para vivê-lo novamente. Nós temos que nos sentir filhos e filhas de Deus. E essa época da Quaresma é onde a gente interioriza melhor essa informação, que nós somos os filhos de Deus, que Ele mandou o seu Filho único para nos redimir. E o número 40, ele é muito significativo na Bíblia. Tem várias passagens, os 40 dias e 40 noites do dilúvio, que está em Gênesis 7, os 40 dias e 40 noites que Moisés se retirou para o monte para ficar rezando, que está em Êxodo 24, os 40 anos da peregrinação do deserto, que está em Números capítulo 14, 40 dias que Jesus jejuou, que é essa fase que a gente faz a memória agora, né? Isso foi antes de começar o ministério dele. E, na verdade, 3 evangelistas falaram sobre esse assunto, que foi Mateus, no capítulo 2, Marcos, no capítulo 1, e o Lucas, no capítulo 4. Tem também, que conta a história que 40 dias depois da ressurreição, existiu a ascensão de Jesus, quando as mulheres chegaram lá para visitar o Jesus que tinha sido crucificado e abriram o túmulo e Jesus não estava mais. 40 dias depois dessa passagem, Jesus foi elevado ao céu, que é onde a gente chama de ascensão. E também era relacionado muito aos escravos daquela época. Eles levavam 40 chibatadas, eles tinham que fazer 40 tipos de orações. Então, o número 40 é muito significativo na Bíblia. Leda, eu que agradeço essa abertura que vocês estão dando aí para a gente poder participar, falar um pouquinho da Igreja Católica, a qual eu sou apaixonada. E aproveito também nesse momento para convidá-los a conhecer a nossa paróquia, a Sagrada Família, que fica na rua 7 Cachoeiras, número 35, no Jardim Antártica, zona norte de São Paulo. Eu cuido da liturgia da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe e é lá que eu exerço o meu ministério, que eu sou catequista. A minha comunidade fica na rua Luiz de Arrosto, número 57, também no Jardim Antártica, aqui na zona norte de São Paulo. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, Simone, eu que agradeço a sua participação, eu que agradeço o carinho pelo qual fui recebida por você, eu agradeço, inclusive, aí a chance, né, de ter esse esclarecimento. Eu acredito que se todas as catequistas tiverem esse conhecimento histórico, as catequistas tiverem esse conhecimento concreto, né, da história, de como aconteceu, ou para que serve, enriquece demais, e as crianças precisam disso, né? Foi o que eu comentei, a ideia de chamar a Simone para fazer esse comentário surgiu no programa do André Teriniak, onde nós falamos sobre evangelização infantil e da importância que existe na formação da criança para ela ter essa base. Então, os catequistas, né, são assim pessoas, eu tive a oportunidade, eu fui criada dentro da Igreja Católica e são pessoas assim fundamentais para colocar aquela semente
da religião, do que é, e se isso for feito dessa maneira consciente, dessa maneira concreta, como você colocou agora para nós, uma aula, né, sobre a questão aí da quaresma e alguns pontos que a gente não entende de ritualística, de cor, né, da questão dos 40 dias. E eu que agradeço, né, e saiba que você está sempre convidada a participar dos nossos programas. Um beijo enorme, Simone, foi um prazer. Aí a gente já começou a receber perguntas. O Vladimir Amarilha, ele disse assim: então, eu me lembro que a minha avó, nessa época de quaresma, não comia carne em casa. Ela fritava torresmo para tirar a gordura e não nos deixava comer. Guardava num pote e não podíamos mexer. Além do Vladimir, a Eliane Misael. Eliane, um beijo, se eu não falei bom dia ainda para você no ar, um bom dia para você, obrigado pela sua participação. Ela perguntou o seguinte: sobre não comer carne na quarta-feira de cinzas e mesmo na quaresma ou na sexta-feira santa. Muitos católicos fazem isso, inclusive na minha família. Bem, respondendo a pergunta de vocês, essa questão da carne, é assim, foi o que a Simone explicou. Eles são convidados a fazer um sacrifício, fazer isso antigamente, tá? A época da quaresma era um momento de penitência, vamos assim dizer. Eles se resguardavam, eles se colocavam ali como penitentes, pedindo perdão dos seus pecados, fazendo, né, o sacrifício, vamos assim dizer, de ficar sem a carne, por exemplo. Antigamente era ficar sem carne na quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras que antecediam a Páscoa. E muitos que fizeram. Agora a gente vê o pessoal fazendo assim: na quaresma eu vou cortar o álcool, na quaresma eu vou cortar o chocolate, né? Que são algumas coisas. Vou parar de fumar nessa época. Digamos que é um sacrifício. Se você parar para pensar, se a pessoa escolheu ficar 40 dias sem fumar, ela está fazendo um bem danado para ela, né? Perdoem os que fumam. Mas ela está fazendo o quê? Ela está fazendo um detox. Ela está fazendo um detox da vida dela. Eu sou super carnívora, mas a gente sabe que comer a carne, ela demora para se fazer uma digestão, ela demora ali para o seu organismo acabar eliminando isso. O que acontece? Se você fizer 40 dias, veja, eles não cortaram o consumo da carne nos 40 dias, eles reduziram o consumo de carne para uma vez por semana. Isso fez o quê? A limpeza do seu organismo. Automaticamente você já vai ter resultados positivos no sentido concreto. Óbvio que perante a fé, aquele cara que adora comer um churrasco todo dia, se não tem uma carne, não tem uma mistura na janta, ele não comeu, para ele é um sacrifício enorme ficar 40 dias sem carne. Eu nem acho bacana isso para aquelas pessoas que não estão acostumadas. Procure um médico antes para ver. Mas o sentido real é o sentido do sacrifício. Na verdade, como era feito? Fazia-se um jejum do amanhecer ao entardecer. E somente à noite essas pessoas se alimentavam. Então essa questão do jejum é muito interessante no período da quaresma, porque é a questão da penitência, da abnegação, né? E principalmente, né, para você fazer uma reforma íntima, usando aí as palavras, né, muito utilizadas e muito sábios nossos irmãos e irmãs kardecistas, fazer essa reforma íntima nesse período de 40 dias. Para quê? Para quando acontecer a renovação divina, a ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa, para que realmente nós possamos estar aí renascendo, renovados na nossa fé, renovados na nossa vida, na nossa alegria. Mas um ponto fundamental, gente, não adianta fazer jejum, não comer carne, não comer chocolate, não beber, não fumar e não praticar a caridade, não ter amor ao próximo, sair de manhã xingando. Eu não vou comer carne no almoço, mas eu vou dormir reclamando que eu tô com fome. Isso não vai adiantar.
tá? Na verdade, eu admiro muito, muito mesmo, os católicos, evangélicos que jejuam e agradecem a Deus e falam, porque assim, para nós umbandistas, às vezes, para fazer um preceito de 24 horas, muitos reclamam, acham terrível, não conseguem. Então, se você consegue fazer, né, essa regra, essa disciplina, né, de mudar os seus hábitos nesses 40 dias, primeiro ponto, bom para você, porque você está fazendo um detox aí na sua vida de coisas que não são boas. Principalmente porque, como é uma coisa de fórum íntimo, né, uma coisa individual, você vai saber exatamente aquilo que não está te fazendo bem, que você gostaria de tirar da sua vida. Eu já acho um ponto primordial, que é o primeiro item que você vai se colocar na vida e dizer, olha, eu não quero mais isso para minha vida. Então faça isso não só apenas nesses 40 dias, faça isso para a sua vida inteira. Corte o que não te faz bem, sejam pessoas, palavras, alimentos, comportamentos, tirem isso da sua vida, não só nesses 40 dias, façam de você uma pessoa nova. Então esse é um convite à reforma íntima, é um convite à análise, né? Então, se você colocou que é o chocolate que te faz mal, que não é legal, ou é uma coisa que você gosta muito, mas você vai fazer esse sacrifício, entre aspas, durante esses 40 dias, não faça coisas que possam te elevar espiritualmente. Não é o chocolate que vai te dar a diferença. O que vai fazer a diferença é o modo como você trata a sua mãe, seu pai, o modo como você trata seus irmãos e irmãs, seus colegas de trabalho, como você trata seus filhos, como você trata seus pais, as pessoas na rua. Esse é o grande sacrifício que é convidado a todos na época da quaresma a fazerem nesse período, tá bom? Vamos ver, tem um monte de gente já chegando. A dona Ana Tereniak, junto com o André, dizendo que eles já estão na escuta. Eles falaram assim, perdi um pedacinho do programa, espero não ter perdido muita coisa, mas ó, André, mesmo se você perder um pedacinho do programa, porque com certeza você perdeu muita coisa, nós temos o nosso canal no YouTube, onde você vai com certeza conseguir escutar não só esse programa de hoje, mas os programas anteriores. Nosso canal no YouTube é só escrever lá, Papo Entre Irmãos. Eu coloco os links nas redes sociais, no Facebook da Fraternidade Ogum Beira-Mar, no meu Facebook particular, na página da Rádio Agita Planeta. Então, assim, vai ficar disponível, vai ser muito bacana. Escute sim o programa, porque eu vou falar sinceramente que a participação aí da Simone Ramalho foi fantástica, porém, ainda não acabamos. Eu recebi aqui a Anne dizendo, eu também fui criada assim, não comíamos carne a semana toda. Eu imagino, Anne. E não é só você, muita gente, tá? Principalmente porque, assim, o Brasil, ele é um país que ele foi colonizado pelos católicos muitos anos. Graças a Deus a gente tem aí a liberdade religiosa, somos considerados um país laico, mas a nossa essência, né, é uma essência católica. Então, os católicos, por isso que não tem como a gente e é o intuito desse programa, é a visão universalista sobre o mundo espiritual, é você entender que realmente existe um fundamento para esse período dos 40 dias, como foi explicado, né? A associação aos 40 dias que Jesus jejuou no deserto, onde ele foi tentado pelo demônio. Até uma das questões aí, depois que os meus convidados terminarem de falar, eu quero falar a respeito disso. A Eliane Mizel disse assim, sim, mas as pessoas confundem não comer carne. São todas as carnes ou só a vermelha de boi e da vaca? Né? Porque tem o ritual do bacalhau, peixe, etc. Eliane, é assim. Os católicos associam a carne vermelha ao corpo de Cristo. Então, veja, é uma
uma analogia, que eu chamo. Eles fazem um comparativo. Olha, não vamos comer carne vermelha, né? Porque ela tem sangue e foi um momento que Jesus sofreu demais. Então, em respeito a ele, simbolicamente, não vamos comer carne vermelha, porque nesse período a carne vermelha estaria relacionada ao sangue e ao corpo de Cristo, né? Ao sacrifício dele, tá? Porque afinal de contas, Cristo se sacrificou pela humanidade, né? Mas o maior sacrifício dele, gente, acredite, não foi ele ser crucificado. O maior sacrifício dele, pensa, Jesus é até engraçado, porque eu sempre esqueço. Se o Mauro Sérgio estiver me ouvindo, aí Mauro Sérgio me corrija. Jesus é o grande governador da terra, né? Ministro, governador, presidente, esqueci o título que ele tem. Para ele encarnar, ele teve que fazer energeticamente um sacrifício enorme, porque nenhum corpo humano seria capaz de receber tamanha energia dessa entidade. Então ele teve, vamos dizer assim, que se densificar. O planeta Terra teve que passar por mudanças energéticas enormes para que Cristo pudesse encarnar. Você imagina um ser dessa magnitude, que possuía uma aura que tinha 2 quilômetros ou mais, né? Para ele desencarnar também o sacrifício que ele teve, né? E assim, vamos falar a verdade, ele é o cara, até hoje, 2018 anos, ele é a pessoa na história que ficou marcada, independente de religião. Cristo existiu, isso foi comprovado cientificamente, e ele até hoje marca, a sua mensagem é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Praticar a caridade, essa é a grande religião. Então essa foi a grande mensagem de Cristo. Então o sacrifício, né, desses 40 dias que ele foi tentado, né, o sacrifício dele na cruz, elas foram de forma, né, ali dentro das nossas possibilidades, uma forma de homenagear esse sacrifício de Cristo, nos colocando aí sem comer a carne vermelha, sem praticar algumas coisas, muito silêncio, foi o que foi dito no início. Os católicos são convidados à reflexão, à autoanálise. O que nós fizemos na nossa vida até agora? Né? Então, essa é a questão. E veja, é tudo uma questão de práticas que vêm aí há 20 séculos, 22, 23 séculos atrás, onde, em memória de Cristo, não se come a carne vermelha, tá? Por quê? O peixe, o bacalhau, no caso, ele é uma carne branca, não tem sangue. Então, assim, aquilo não afrontaria a imagem do sacrifício de Cristo, tá? Mas é uma questão, veja, ritualística, simbólica, uma homenagem e para alguns um sacrifício, porque os homens, hoje a gente tem essa cultura vegana, né, a cultura dos alimentos, né, mas antigamente os homens viviam praticamente da carne. Então, necessariamente é um sacrifício muito grande, principalmente para guerreiros, né? Vamos pensar lá atrás, Idade Média. Né? Imagina, o cara lutou o dia inteiro, ele só tinha lá aquele coelhinho, aquele carneiro para comer, e ele falava, não, eu não vou comer, porque essa é a forma, né, de eu me purificar e mostrar para Deus que eu estou fazendo um sacrifício e que ele tenha isso com bons olhos, tá bom? Vamos ver quem mais que comentou aqui. Quero mandar um beijo para Fran, né, a Fran também, mas não é a Francine Zanck, é a Francine do Rogério Carnaval. Um beijo enorme, Fran, tá mandando aí um olá pra gente, que está conectada. Quem mais? Gente, eu recebi tantos recadinhos bacanas, eu quero mandar um beijo pra Vanessa, quero mandar um beijo pro Alexandre, quero mandar um beijo pro meu irmão Fernando Haraguchi, por incrível que pareça, ele também deu uma passadinha e mandou um olá.
Quero mandar um beijo para Conceição Tereniac, que é a minha mãe, que está ouvindo. Eu recebi um recado aqui, deixa eu ver quem está falando. Bom dia, estou adorando o programa, só que não assinou. Eu vi a foto, mas eu não tenho assinatura. Manda um olá aí para mim com o seu nome para eu poder falar quem está nos ouvindo. Bem, aí continuando, porque o tempo está passando, né? Aquela, assim, quando o assunto é bom, a gente acaba aí se envolvendo e perdendo a hora. Além da Simone Ramalho, eu tive a oportunidade também de conversar com um amigo queridíssimo e quero aí colocar e desejar o meu bom dia enorme para o Anderson Pocaia. E Anderson, fala aí para mim, como funciona, como é a questão da quaresma aí para vocês? Olá, bom dia, eu sou Anderson Pocaia, Anderson de Exu, se vocês preferirem assim, e sou um bandista, praticante também do candomblé, ex-pastor evangélico, e agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do que eu conheço a respeito da quaresma para os candomblecistas ou para o povo africano, né, no geral. E muito antes do advento de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, né, o povo africano já respeitava a quaresma, porém com um significado assim, totalmente diferente do cristão, daqueles que seguiam a Jesus Cristo, né? Enquanto esses celebravam a morte e a ressurreição de Cristo, os africanos paravam suas funções e celebravam de uma forma diferente. Era um período em que os orixás entravam em guerra contra o mal para trazer o pão, não é, de cada dia para os seus filhos. E aí na quarta-feira de cinza todos os orixás da casa deveriam ser vestidos e cada filho, né, dos orixás ofereciam a eles as comidas preferidas. Os atabaques eram recolhidos. Se eu não me engano, eles eram lavados com ervas, né, ou seja, era feita maceravam ervas com águas mais diversas, assim, água da noite, água do dia, enfim, e lavavam esses atabaques eram recolhidos e eram acordados no sábado de Aleluia, sendo a forma de fortalecer os atabaques da casa. No sábado de Aleluia, Ogum, guerreiro maior, né, africano, faz a distribuição dos pães, representando a vitória na guerra pela paz. Então, assim, no candomblé, a Semana Santa representa a criação do mundo. Por esse motivo, nesse período, os seguidores, né, vestem-se de branco, principalmente na sexta-feira, que é o dia que antecede, por ser esse o dia que os orixás descem do Orum, ou seja, do céu, para conhecer a grande criação de Olorum, executada por Ododuá. Na noite de quinta para sexta-feira, os seguidores do candomblé devem se proteger, usando aqueles contreguns, que são feitos de palha da costa, que são amarrados nos braços, às vezes nas pernas, né? E para proteger contra, que já fala, né, os eguns, ou seja, os irmãos desencarnados aí. Pois nesse dia, Oiá, ou Yansan, como é conhecido por alguns também, está em guerra e não pode conter os eguns que nos rondam, né? Então, aqueles que nos protegem dos eguns seria Oiá ou Yansan, e como ela está em guerra, os eguns que nos rondam, nós nos protegemos através dos contreguns. Da mesma forma, devemos nos alimentar de comidas brancas, tais como canjica, arroz doce, acaçás e pães, que são as comidas aí de Oxalá. E deveremos oferecer esses pratos ao Oxalá em busca de paz e prosperidade. Espero que de alguma forma isso tenha esclarecido alguma dúvida aí do pessoal, né, que tem essa curiosidade, como funciona a quaresma aí para os praticantes do candomblé, aqueles que seguem o candomblé. E algumas pessoas com certeza vão ter uma visão um pouco diferente. Essa é a visão
da casa a qual eu frequento, né? Então, assim, às vezes muitas casas têm uma visão um pouco diferente, segue outro tipo de conhecimento. Esse é o conhecimento que me foi passado pela minha mestra, né? Pela minha mãe de santo, ou minha mãe no santo, e que eu conheço. Espero que de alguma forma isso esclareça e tire a dúvida aí dos nossos irmãos. Tá bom, meus queridos, um abraço. e acho que no próximo áudio eu vou falar um pouco agora também da questão da quaresma para os evangélicos. Eu, como fui pastor evangélico, tenho um pouquinho também de conhecimento aí disso aí, tá bom, meus queridos? Anderson, muito obrigada. Eu vou deixar esse seu comentário a respeito dos nossos irmãos evangélicos mais para o final, porque você vê que interessante, né? Ele falou aí da questão do alimento branco, ele falou aí a questão da ritualística, de se usar um contregum, que nesse período é um período que Inhansã ou Oiá, ela está lutando, e como ela é a rainha, né, ela que toma conta aí, para quem não entende, Egum, na classificação dos espíritos, eles são aqueles espíritos, eles não são sofredores, eles ficam vagando sem saber exatamente onde eles estão. Esses são os eguns, né? Então, por exemplo, quando você usa um contregum, você está aí se protegendo, né, com um elemento para que não tenha aproximação desses espíritos. Para você ver, né, várias coisas, as pessoas vão falando e vai surgindo aí dúvidas, questões, porque a pessoa pensa, né, acha tão bonitinho, né, um bandista, candomblessista com aquele palha da costa, aquela palhinha, aquela coisinha marrom bonitinho, que às vezes o pessoal coloca um búzio, né, ou usa no pé, usa no braço, lado direito, lado esquerdo. Um dia a gente pode falar a respeito de tudo isso, para que serve, porque tudo tem um fundamento. Né? Não só na questão do candomblé, mas também na Umbanda, isso é utilizado como uma forma de proteção. E como ele disse, esse período, né, seria o período onde Inhansã, eles estão travando aí uma batalha, né, e eles não podem, teoricamente, nos proteger, e por isso a gente utiliza esses elementos para a nossa proteção, né? Nos alimentamos, tomamos banho com esses elementos, que todos eles têm um fundamento e um trabalho energético específico para trabalhar ali o nosso corpo, o nosso momento, a nossa energia, tudo. Veja, não só a Umbanda, mas quando tudo tem um fundamento por trás de tudo isso, e nesse período, eles fazem isso também durante esse período. É muito interessante essa colocação, e quero convidar o Anderson um dia para a gente fazer um programa. Eu tenho uma grande dificuldade no sábado de manhã, porque muitas pessoas trabalham aos sábados de manhã, que é o caso do Anderson. O Anderson, ele está nos escutando, ele mandou a participação dele, mas a gente achou melhor fazer essa participação gravada do que ele falar ao vivo, porque como ele está trabalhando, dificulta um pouco ele poder aí. Mas está aberto aí as perguntas. Quem tiver alguma pergunta pode mandar, que o Anderson responde. E fica o convite, Anderson, para a gente fazer um programa para falar a respeito disso. E é muito bacana. Por quê? Foi o que você falou. Eu sou sou sacerdote umbandista, eu sou do candomblé e tive uma vivência aí na igreja evangélica. Então, é esse mix, né, que eu acho fantástico. Que é a forma como a gente vai enxergando as coisas, vai mudando, um não é melhor que o outro, mas tenho certeza que só agregou na sua vida e na sua experiência, tá? O Anderson já está respondendo, dizendo que estarei aí sim. Anderson, muito obrigada, ainda não acabou a sua participação, porém, a esposa do Anderson, a Lu Pocaia, já mandou um beijo, disse que está adorando o programa. Lu, muito obrigada, é um prazer enorme receber vocês. Eu vou abrir um parênteses para contar o seguinte: o Anderson, nós trabalhamos juntos há muitos anos. Eu não vou falar quantos anos para não entregar a nossa idade, Anderson, mas quando nós trabalhávamos juntos, eu já era umbandista
E ele era pastor evangélico. E a gente nunca teve conflito em relação à nossa religião. Pelo contrário, eram incríveis horas de almoço conversando a respeito das religiões. Ele já tinha passado pela Umbanda antes de ser pastor, não sei se me corrija se eu estiver errada. E assim, sempre foi muito agregador. Sempre foi muito bom essa interação e sempre com muito respeito, muito carinho, tanto é que algum tempo depois, né, não vou falar anos e anos, continuamos aí firmes nas nossas fés, aí fazendo um trabalho bacana, levando esclarecimento, praticando a caridade, e eu acho que isso é fundamental. Nada acontece por acaso, e eu tenho certeza que o Anderson é uma dessas pessoas que entraram na minha vida para agregar, assim como ele está nesse momento agregando com um pouquinho do conhecimento dele com o nosso programa. Ele está respondendo assim, ó, isso mesmo, a avó dele tinha um terreiro, olha a história, né? Tem que chamar ele aqui para a gente fazer um programa só para ele contar esses causos para a gente. E quando eu conheci ele já era pastor evangélico, então ele falava, eu já fui da Umbanda, Leda. Então a gente tinha um papo assim muito, muito, muito bacana. E eu não sei se ele vai lembrar. Para quem não sabe, eu já escrevi 2 livros, eu sou escritora, eu escrevi 2 romances, não tem nada a ver com religião, nem nada a ver com direito. E na época eu escrevia, e eu falava para ele, Anderson, estou escrevendo um livro. E ele dava risada e falava assim, te dou um maior apoio. Então assim, Anderson, quero que você saiba que eu publiquei os livros, viu? Enfim, deixa eu ver quem mais está falando conosco. Daniela, da Fraternidade Ogum-Berabá. Bom dia, Leda. Como sempre, o programa está excelente. Eu que agradeço a sua audiência, Dani. Muito obrigada pela sua participação. Está, assim, é muito importante aí para nós, principalmente a questão dos meus irmãos e irmãs participarem do programa. Nessa linha, antes de eu colocar aí a explanação do Anderson a respeito dos nossos irmãos evangélicos, o Mauro Sérgio também colocou a participação dele. Bom dia, Mauro. Bom dia, Leda. Bom dia, amigos da Rádio Agita Planeta. Boa noite também para quem está do outro lado do mundo. A quaresma, no movimento espírita, ela é um tanto controversa, porque muitos terreiros de Umbanda, de Candomblé, os templos fecham as portas. E nós questionamos, nossa, mas o que a quaresma tem de tão perigosa? Tem um dito popular, uma crença que diz que Satanás ele está solto esses 40 dias tentando o mundo. Particularmente, eu não acredito assim nessa questão. Eu não paraliso, nós não aqui paralisamos nossos trabalhos, muito pelo contrário, seguimos o ritmo normal. Nós temos assim alguns ritos, por exemplo, de cruzamento e purificação na quaresma. Por exemplo, a gira passada, que coincidiu o primeiro sábado após a quaresma, nós fizemos ali uma limpeza dos corpos, representando ali uma limpeza com a linha de Exu, representando ali todo um resguardo também. Então nós temos assim um cuidado, uma reverência aos 40 dias ali que Jesus esteve no deserto, e nesse tempo houve ali as 3 tentações, né? E o que acontece? Cristo se recolheu, ficou totalmente reflexivo e passou pelas provações para que ele pudesse concluir a missão dele ali da crucificação, e que representa ali o marco do cristianismo, a salvação ali do homem, a possível salvação do homem através da morte de Cristo, desse sacrifício, o último sacrifício de carne considerado ali no cristianismo. Então, o que acontece? Nós da Umbanda, aqui da Fraternidade Ogum-Berabá, nós não paralisamos os trabalhos. Nós também não trabalhamos apenas com a linha de Exu. Nós trabalhamos com as demais linhas também. A gente também fica refletindo sobre o período da Páscoa, já que a Umbanda é cristã, e a Páscoa representando todo o renascimento do ser humano, um renascimento mesmo para a vida espiritual. O quanto ao jejum, o jejum nós pensamos, ele é livre. Nós já temos assim os preceitos anuais, né? O preceito, por exemplo, de não comer carne, de não, a questão da prática sexual, frequência de certos lugares, por exemplo, como bares,
barzinhos, né, boates, às vésperas do trabalho. Isso nós não fazemos. Nós não temos assim uma prática diferenciada, já que nós fazemos culto semanal. O culto, o Evangelho no Lar, ou culto aos orixás, assemelhado, toda semana durante todo o ano, um dia por semana. Então nós continuamos com os mesmos ritos, mas há uma empatia pela questão da Páscoa. Há um período também, período de reflexão, período de cuidado. Então nós estamos trabalhando, nós não colocamos ali em nossas palestras, as pessoas, o culto do perigo, o culto do diabo, a mostra, o culto a crença que estamos assim vulneráveis. A gente tem um período de aguardo da Páscoa, mas sem tantas crendices nesse sentido. Então a Quaresma é a mesma visão católica, digamos assim, a visão cristã, mas assim, sem assim, mudança de roupa, sem o roxo. Mas, embora alguns terreiros eles cubram as imagens do período da Quaresma, eles têm ali um sincretismo maior com esse lado católico, e está seguindo ali alguns ritos iguais aos da igreja. A igreja católica nós não temos, nós somos assim mais tranquilos nesse sentido, nós levamos mais para o lado da preparação da Páscoa mesmo, e eu particularmente apoio, por exemplo, a questão do jejum de carne, porque eu estou num processo, por exemplo, de diminuição de carne, da tendência para o vegetarianismo. Não é uma questão que eu faça proselitismo, mas é uma reflexão aí a respeito aí da minha vida, da minha questão, do meu entendimento espiritual. Mas não é assim uma coisa forçada para todos. Apenas nós pedimos no dia dos trabalhos, na véspera ali, a diminuição ou até mesmo o evitamento do consumo, né, da carne. Mas estamos aí. A Páscoa é um período maravilhoso, e se há uma preparação para essa festa, nós concordamos, estamos aí nesse espírito, aguardando aí essa renovação da promessa de Cristo, Jesus Cristo aos homens, né? Jesus que é considerado no movimento espírita o governador do planeta Terra. Então nós também o saudamos e o reverenciamos. É isso aí, governador do planeta Terra, não é presidente, não é ministro, né? Governador, não vou esquecer, Mauro, prometo. Toda vez que eu vou falar, eu sempre erro aí o título. Mas o importante é a questão que o Mauro colocou bem, e é uma questão que muita gente me perguntou, não só assim, a questão da carne foi uma questão muito levada também aí aos questionamentos, mas a questão dos espíritos andarem, né, o demônio estará solta na Quaresma, né? E, infelizmente, toda vez que eu vou montar um programa, eu tento buscar ali várias opiniões. E eu vi algumas casas, né, falando, né, tal casa X falando sobre a Quaresma. Olha, a casa X só trabalha com Exus, porque realmente é um período propício para fazer amarração, para fazer... Porque os espíritos... né, menos evoluídos, nossos irmãos e irmãs aí, que ainda não se esclareceram, porque para mim somos todos irmãos, eles estão aí rondando o planeta. Aí eu entro numa questão que eu levo e coloco quase em todos os programas. Existe a questão do inconsciente coletivo. Se nós vivemos séculos dizendo que esse período da Quaresma é um período de punição, que é um período de penitência, que é um período onde os espíritos não evoluídos, os demônios estão soltos na Terra, obviamente o inconsciente coletivo faz com o quê? Com que isso plasme, né? Como diz o nosso irmão André Tereniak, que pensou, plasmou. Então, você está sucinto, se você acredita nisso, se você se liga a essa energia, obviamente essa energia vai se aproximar de você. Então, mude os pensamentos. Eu perguntei para a Simone também se, né, a Igreja Católica tinha propagado isso. Ela falou, não, nós não acreditamos que o demônio anda na Terra nesses 40 dias.
A quaresma é um período que nós chamamos, os católicos, a reflexão e a mudança, a reforma íntima. Então, essa questão, né, de que os espíritos do mal, que os demônios estão à solta, como eu disse, infelizmente encontrei em diversos sites na internet, dizendo que é o período perfeito para se fazer uma amarração, porque é o período que está sendo regido aí pelos Exus e Pombagiras, né, ainda de maneira muito deturpada, esses nossos queridos irmãos e irmãs maravilhosos, e não é dessa maneira que funciona. Não é isso que acontece. Em qualquer momento, se você for e evocar um irmão espiritual, né, para fazer X trabalho negativo, você vai receber, você vai ser atendido. Porque essas entidades estão ali, estão a todo momento. O tempo na Terra não é um tempo igual no plano espiritual. Veja, até hoje a gente não consegue saber, a gente mais ou menos imagina, pelo período histórico com que aconteceu, o nascimento de Cristo, estou falando em tempo real, né? Tempo da Terra. Então, não é um termômetro ou um relógio que diz exatamente, olha, a partir desse período, vamos abrir a porta do umbral e todo mundo vai poder sair. Gente, o plano espiritual, Deus, Jesus nunca permitiria uma coisa dessa. Imagina, se é um período para você fazer uma análise, porque associada à questão foi o que o Mauro falou, das 3 tentações. O demônio foi até o deserto, segundo os relatos bíblicos, para mostrar para Jesus que ele poderia renegar tudo aquilo e ter uma vida. E isso nós temos todos os dias da nossa vida, né? Não necessariamente nesse período, né, as portas do umbral, as portas do inferno são abertas e nós estamos aí suscetível a todo tipo de atrocidade. Eu acredito que Deus, Jesus, nunca permitiria uma coisa dessa. Então é um período que infelizmente o inconsciente coletivo nos coloca em algumas situações de risco. Né? Então a nossa conduta, o nosso trabalho, os nossos pensamentos, aquilo que determinamos para a nossa vida fazem total diferença. Então, eu acredito, e como eu conversei com diversas pessoas, não tem essa questão dos demônios soltos. Na verdade, os grandes demônios somos nós mesmos. Nós nos torturamos, nós nos sacrificamos aí, mentalmente, a nossa consciência, né, faz com que aí passemos por diversas coisas, sentimentos, tristezas, e essa é a grande tortura. Óbvio que a nossa conduta faz total diferença, e esse é um período, né, um período dentro do calendário cristão, onde somos convidados a essa reflexão, a essa reforma íntima, a essa análise. E para concluir aí o nosso programa, que a gente sempre acaba correndo aí, vamos escutar o Anderson falar a respeito da quaresma para os nossos irmãos e irmãs da Igreja Evangélica. Então, algumas denominações evangélicas ou protestantes, no caso, né, encaram como uma preparação para a Páscoa, e a duração do jejum da quaresma, que foi estabelecido por 45 dias, né? E aí durante esse período os participantes comem muito pouco ou simplesmente deixam de comer algum tipo de comida ou deixam de praticar alguma ação habitual, vamos supor, tomava café ou eu comia chocolate. São privações de algumas coisas que as pessoas gostavam muito. A quarta-feira de cinza e a quaresma iniciam como uma forma dos católicos lembrar-se do arrependimento dos seus pecados, de forma parecida com as pessoas do Velho Testamento, né? Que se arrependiam, se cobriam com panos de saco, cinzas e jejuavam. Isso aí está em Esther, em Jeremias, em Daniel, em Mateus. Então alguns trechos da Bíblia narravam essas privações e esse jejum, né? Contudo, os valores sacramentais foram se desenvolvendo e muitos católicos entendem que deixar de fazer algo na quaresma é uma maneira de ganhar a bênção de Deus.
Porém a Bíblia não ensina dessa forma, né? O Novo Testamento ensina que os atos de jejum e arrependimento devem ser praticados não para que atraiam atenção sobre as pessoas, e sim, ele fala que quando nós jejuarmos, nós deveríamos estar contrito com Deus, e não sermos hipócritas, né? Porque as pessoas faziam o que na época? Quando elas estavam jejuando, elas faziam cara feia, aquela cara de sofrimento, achando que isso fazia com que Deus olhasse para ela, né? Então, e é bem diferente. Na verdade, quando você está jejuando, tem que ser um ato de alegria, um ato de arrependimento dos seus atos. E aí as pessoas faziam aquela cara de triste, e isso segundo a Bíblia, não era bem aceita por Deus, né? Então, o jejum que eles praticavam durante esses 40 dias era realmente para isso. Então, algumas igrejas hoje ainda praticam isso, mas não são todas. A grande maioria até repudia isso. Então, não é um ato que eles achem louvável. Então, eles fazem sim o jejum, mas isso é de acordo com campanhas e não simplesmente por causa de quaresma. Então vamos lá, o cara hoje vai jejuar porque ele acha que precisa de um emprego, ele vai jejuar porque ele quer receber uma bênção sobre a vida dele, ou ele quer receber mais poder divino. Então esse cara vai lá e pratica o jejum, né? Então essa é uma das formas que hoje o protestante acaba utilizando para se achegar a Deus, e não mais só na quaresma. Então é um ato que eles praticam durante o ano inteiro. Anderson, novamente, muito obrigada pela sua explanação, pela sua dedicação aí, explicando pra gente. Agora que eu sei que eu tenho como, vou acusar muito desse conhecimento, dessa experiência aí que você tem. E novamente aí o convite para a gente fazer um programa só para a gente bater um papo bem legal a respeito de toda essa experiência aí, esse mix universalista que você tem para passar para os nossos irmãos e irmãs. Para concluir, né, acho que o nosso programa foi muito esclarecedor. Ele, para mim particularmente, tá? Eu falo, não, quando eu faço um comentário desse, eu digo assim, olha, para mim foi fantástico. Porque eu tive uma dificuldade muito grande, eu tenho muitos amigos evangélicos, e eu procurei todos eles. Você não gostaria de me explicar como é? Não tenho como. Não vou conseguir te explicar. Não... E tive uma dificuldade muito grande e consegui aí que o Anderson esclarecesse. Mas me esclarecer mesmo, gente, porque eu estou aqui como um aprendiz, como todos vocês, né? Eu não tive uma vivência dentro da igreja evangélica, minha vivência foi completamente diferente. Então eu tive uma certa dificuldade em arrumar alguém que esclarecesse, para a gente desmistificar, né, essa ideia dos nossos irmãos e irmãs aí que tem uma visão. E aí, fazendo aí, né, uma conclusão a respeito de tudo isso, eu percebi que, na verdade, todos eles chamam, né, os fiéis, os frequentadores, a reforma íntima, a análise de suas vidas, né, a mudança dentro da ramificação em que qualquer um esteja, né? Que nenhum deles, como o Mauro está comentando aqui, que você se ligar a uma egrégora, né? Se você ligar no seu pensamento, você vai estar ali trabalhando. Então, que você não desejar se ligar a uma egrégora de demônios assoltos, você não pensar nisso, você não vai se ligar a essa energia. Que esse período é um período o quê? De renovação, de mudança, de crescimento. Mas veja, não é assim, eu vou reparar o que meu filho anda fazendo e vou cobrar para que o meu filho, né, mude a sua atitude, sua postura. Não, é uma questão de autoconhecimento, de busca interior, cada um por si. Enfim, que a quaresma, né, seja, e eu acredito que, sendo esse o sentido da quaresma, nós deveríamos viver em quaresma
durante os 365 dias do ano, fazendo essa reforma, fazendo essa análise, não se ligando em energias negativas, pensamentos negativos, trabalhando em prol da caridade, que foi a grande mensagem que Cristo nos passou. Então, novamente, eu espero realmente que nestes 40 dias nós possamos fazer uma proposta a nós mesmos, pedindo e rogando que Exu não permita que nós nos acomodemos, que Ogum nos faça vencer as nossas batalhas interiores, que Xangô nos traga proteção e misericórdia, Maleme, meu pai Xangô, né, que ele perdoe os nossos pecados aí, conscientes e inconscientes, que Oxóssi nos ajude a encontrar o alvo que deve ser eliminado dentro de nós, que a gente consiga entender qual é essa chaga que trazemos aí dentro de nós e possamos eliminá-la. Que Omolu cure as nossas feridas que foram abertas durante a nossa jornada, não apenas dessa encarnação, como de todas as encarnações que tenhamos passado, e que a sabedoria de Pai Oxalá faça renascer na Páscoa, faça com que nós possamos renascer como seres humanos melhores, como seres humanos cheios de amor, de caridade e principalmente abertos às mudanças. E essa é a mensagem e a proposta que eu faço, não só apenas para esse período de quaresma, mas também para que possamos, nesses 365 dias, né, tentarmos ser pessoas melhores. E assim, vamos às nossas considerações finais, nossos beijos e abraços. Eu quero agradecer novamente a Francine Zan, que é a nossa diretora, agradecer as bênçãos do padrinho da Rádio Agita Planeta, José Pilintra. Quero agradecer ao Anderson Pocaia, que está dizendo muito obrigada, Ledinha. Vamos marcar sim, então já está convidado, vamos agendar aí o seu programa. Anderson, muito obrigado. Quero agradecer ao Mauro Sérgio, que sempre coloca aí a sua colocação muito esclarecedora dos nossos debates. Quero agradecer a todos os meus irmãos e irmãs da Fraternidade Ogum Beira-Mar. Quero agradecer a Vera Tereniak, a senhora Edivan, que está sempre nos ouvindo, curtindo as nossas vibrações positivas para vocês. Saiba que estamos sempre aí orando por você e pela sua família. Eliane Misael, a dona Ana Tereniak, ao Márcio Haraguchi, Vladimir Amarília, meu querido, um prazer enorme, aguardo você no próximo programa. A Lucy Frota, Alexandre Crispiniano, Silvia Mota, enfim, todos aqueles que participaram hoje do nosso programa, nos ouvindo, prestigiando a Rádio Agita Planeta, prestigiando o Papo Entre Irmãos, e novamente quero convidá-los a fazer essa análise, essa reflexão, não apenas esses 40 dias. Então, se a gente vive um dia de cada vez, vamos tentar, como diz aquele ditado, só por hoje eu vou tentar ser uma pessoa melhor, vou ser uma pessoa mais introspectiva, vou ser uma pessoa que vai buscar o problema dentro de mim, para que amanhã seja um dia melhor em todos os aspectos. E sempre acredite que as forças do bem, que as forças de Pai Oxalá, nosso Mestre Jesus, que as forças divinas estão sempre nos envolvendo, nos guiando, nos guardando, e que o mal só vai conseguir entrar na nossa casa e na nossa vida se a gente deixar as portas abertas. Então, o nosso pensamento é fundamental para que isso não aconteça. Então, mantenha o pensamento firme, coração aberto e, principalmente, que a fé esteja presente todos os dias da nossa vida, não apenas aí na quaresma, mas todos os dias de nossas vidas. Eu não posso deixar também, já ia esquecendo, de agradecer a nossa irmã Simone Ramalho, fortalecendo aí o convite que ela fez para aqueles que tiverem interesse, quiserem conhecer o trabalho dela, para visitar a paróquia onde ela ministra aí as aulas de catequese. Novamente, meu muito obrigada a todos, ótima semana, e esse foi o nosso Papo Entre Irmãos.